Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui na turma de questões focados na resolução de questões da banca FGV na parte de direito constitucional. Eu sou o professor Alex Cardoso e nosso primeiro encontro nós vamos trabalhar a parte relacionada aí aos princípios fundamentais. É um assunto que não é tão abordado assim pela banca, poucas as questões foram feitas a respeito desse assunto, né? E aqui eu selecionei algumas questões para a gente resolver, tá bom? Então, eu quero que você pegue aí a sua Constituição, vamos juntos, então, fazer a leitura da questão e resolver, certo? Vamos resolver aqui, então, as questões da banca FGV. Acompanhe comigo, então, na tela. Temos, então, aqui a nossa questão, a nossa primeira questão de 2024, aí, cobrado no concurso da PC Minas Gerais, né? Olha só. Após amplos estudos realizados pelo Ministério competente, sugerido, foi sugerido aqui, né, ao presidente da República a apresentação de projeto de lei estabelecendo uma política pública especificamente direcionada a duas regiões do país, fundada em níveis de desenvolvimento humano, o que redundaria em um direcionamento diferenciado de recursos e tratamentos mais favorecidos quando cotejado ali com aquele dispensado às demais regiões. O presidente do partido político Alfa, que tem uma grande penetração nas regiões preteridas, solicitou que a sua assessoria analisasse a sua compatibilidade com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, né? Então, olha só, temos aqui uma questão que é bem característica da banca FGV. Dados longos, né? Situações hipotéticas longas. É muito uma banca. Vai fazer cansar você, né? Isso é óbvio, tá? E você tem que se preparar da melhor forma possível, se acostumar com esse estilo que cansativo. Na minha humilde opinião, as provas da banca FGV têm sido mais provas, às vezes, de resistência, tá? Então, olha só, vamos observar aqui a nossa questão. A assessoria esclareceu corretamente que a proposta não possui conformidade constitucional por destoar do objetivo fundamental de garantir o desenvolvimento nacional, deve ser veiculada por meio de emenda constitucional, de modo a excepcionar a exigência de um tratamento igualitário entre afronta a concepção de igualdade formal, deve reger o Estado de Direito, legitimando distinções de caráter arbitrário que buscarão amparo no subjetivismo do gestor, é expressamente vedado pela ordem constitucional que exige uniformidade das políticas públicas promovidas por cada ente político no interior de seu território, se ajusta ao objetivo fundamental de reduzir as desigualdades sociais e regionais, ainda que redunde em um tratamento inicial distinto entre as regiões, né? Então, a nossa primeira questão, ela está falando aqui a respeito dos objetivos, né? Objetivo fundamental, e a gente encontra esses objetivos dentro lá da nossa Constituição a partir do artigo 3º. Então, a Constituição Federal, ela estabelece como objetivo fundamental, dentre os objetivos, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, o desenvolvimento de políticas públicas diferenciadas e mais favoráveis para regiões menos desenvolvidas e alinha perfeitamente esse objetivo. Aqui é a busca pela igualdade material, que é tratar os desiguais de forma desigual para promover a isonomia. Então, não viola a Constituição, mas dá efetividade a um dos preceitos fundamentais. Então, dentro aqui da nossa questão, a letra A fala que não possui conformidade constitucional, está errada, certo? Não há necessidade da emenda constitucional, tá? Não afronta a concepção de igualdade, não é vedada pela ordem constitucional, então se ajusta ao objetivo fundamental, cobrando aqui do candidato um conhecimento a respeito dos objetivos fundamentais. Beleza? Então, a nossa primeira questão, o gabarito dela fica então a alternativa letra E.
tá? Alternativa letra E. Conhecimento a respeito, tá? A respeito do a respeito aqui dos objetivos fundamentais, tá? Da nossa Constituição Federal. Então, gabarito, alternativa letra E. Ok? Gabarito, letra E. Vamos então para a nossa próxima questão. Deixa eu só pegar aqui uma água rapidão. Água. Haja garganta aí para ficar falando questões da banca, né? Vamos lá então para a nossa questão de número 2 aqui da banca FGV, certo? Questãozinha aqui de agente penitenciário. Olha só, João, policial penal no estado da Bahia, participou de um curso de aperfeiçoamento versando sobre direito constitucional. Em uma das aulas, Mateus, especialista na matéria, tratou de um determinado princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Então, aqui nós estamos, né, nos referindo ao artigo 4 da Constituição, princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais, artigo 4, certo? Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que Mateus, em sua abordagem, tratou do princípio. Olha só, vamos lá. Da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Construção vem de construir, é um verbo, é algo que nós encontramos lá nos objetivos. Os objetivos que é o famoso conga erra pro, certo? Construir, erradicar, né? Reduzir. São objetivos fundamentais, ok? Objetivos fundamentais. Temos aqui o segundo, valor social do trabalho e da livre iniciativa, que é o famoso sociediva plu. O VA, valor social, certo? É algo que nós encontramos lá nos fundamentos. A nossa questão está pedindo o quê? Está pedindo princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais, né? Na sua relação internacional. Então, artigo 4. Aqui é fundamento. Solução pacífica de conflitos, o pluralismo político que está dentro do sociediva plu, né? E cidadania, que também está dentro do sociediva plu. Então, pega aí a sua Constituição. Eu vou abrir a Constituição, pega aí a sua também. Vamos ver aqui o texto constitucional. Olha só, acompanha aqui comigo. Nós temos aqui no artigo 1º o que eu estou falando para vocês, que é o sociediva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. No artigo 3º, nós temos o conga erra pro, né? Construir uma sociedade livre, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, cor, idade, né, e etc. E aqui o artigo 4, que são os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais, certo? E foi esse ponto aqui, o artigo 4, inciso 7º, que a banca cobrou do candidato. Então, por mais que você, né, está fazendo em concursos da banca FGV, como vocês estão vendo aqui na tela, por mais que você vá fazer um concurso que seja de uma banca como essa, que traz um grau de dificuldade, né, porque acaba sendo questões bem cansativas, é indispensável que você faça a leitura do texto da lei, que no caso aqui, você está estudando direito constitucional, o texto é, no caso, né, a própria Constituição, né, a legislação aqui que nós estamos trabalhando. Então você tem que fazer a leitura do texto constitucional, certo? Então vamos voltar aqui para a nossa questão, olha só, acompanha aqui comigo. Pronto. Então, diante de tudo isso, a letra A é objetivo, letra B, letra D e letra E são fundamentos, sobrando então a alternativa letra C como nossa resposta aqui correta, tá bom? Então, gabarito, alternativa
letra C. Bom? Alternativa letra C. Questão de número 3. Olha só a questão de número 3. O artigo 3º da Constituição Federal dispõe sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Nesse contexto, analise os itens a seguir. Aí nós temos aqui, ó, objetivos, né? Objetivos, artigo 3º. Construir uma sociedade livre e solidária. Primeiro item. Erradicar a pobreza e a marginalização, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação, garantir o desenvolvimento do Estado liberal. Gente, diante dos itens aqui apresentados, quais os itens eles estão corretos? Vamos observar aqui diretamente no texto da Constituição. Ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nós temos esse item aqui, tá correto? Ó, o item 1 tá correto. O item 1 tá correto. Vamos aqui, ó. Letra C não pode ser a nossa resposta, tá? Vamos analisar, por exemplo, logo o item 4, tá? Vamos analisar o item 4, porque o item 4, ele aparece em quase todas as opções. E se o item 4 estiver errado, tá? Se o item 4 ele estiver incorreto, a gente consegue eliminar vários itens, tá? Então, olha só que o texto da Constituição fala alguma coisa aqui sobre Estado liberal. Fala alguma coisa aqui no texto da questão sobre garantir desenvolvimento do Estado liberal? Garantir o quê? Garantir o desenvolvimento nacional. É isso? Então, item 4 está errado. Se o item 4 está errado, ó, letra A está errada, letra D está errada e a letra E está correta. Então, com um único item, né? Com um único item, nós poderíamos ter chegado a uma resposta, tá? Porque é garantir o desenvolvimento nacional e não liberal, de Estado liberal. Não, desenvolvimento nacional, tá bom? Então, gabarito da nossa questão, alternativa letra B. De acordo com a Constituição de 88, né, a República Federativa aqui do Brasil, formado pela União indissolúvel da República, cadê aqui, ó, da República Federativa, não, desculpa, vamos ler de novo aqui, né, que eu acabei prestando atenção em outra coisa. Deixa eu só colocar aqui rapidão. Então vamos lá. Olha só, de acordo com a Constituição de 1988, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem os seguintes fundamentos, à exceção de um, né? Então a questão está pedindo a única opção que não é um fundamento, tá? A única opção que não é um fundamento. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, vedação ao pluralismo político, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, diante de todos esses itens, qual é a única opção que não contém um fundamento? O fundamento está lá no artigo 1º. Soberania é fundamento, cidadania é fundamento, dignidade da pessoa humana é fundamento, né? Vedação ao pluralismo está errada, está completamente errada, porque é um fundamento, tá? Então, vedação ao pluralismo está em contradição com o artigo 1º, é um fundamento da República Federativa do Brasil, tá bom, pessoal? Então, gabarito da nossa questão, alternativa letra D. Alternativa letra D. Questão de número 5, olha só. Luiz, um jornalista, preparou uma reportagem sobre a importância da Constituição Federal para a sociedade brasileira de uma forma geral, dando especial atenção no seu texto a um determinado fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse cenário, considerando as disposições, né, da Constituição Federal,
É correto afirmar que a República Federativa do Brasil tem como fundamento repúdio ao terrorismo e ao racismo. É lá no artigo 4 da Constituição. Então, são princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. A prevalência dos direitos humanos, mesma coisa. Solução pacífica dos conflitos, também a mesma coisa. Igualdade entre os estados, também artigo 4. Então, sobrou soberania, tá? De acordo com o artigo 1º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito, né? Consiste, né, em um de seus fundamentos. Ó, vamos lá. Mais uma questão que está pedindo aqui para o candidato identificar corretamente, né, o que é um fundamento. Soberania popular com democracia direta. Liberdade de expressão irrestrita. Dignidade da pessoa humana, um incentivo à livre concorrência sem qualquer intervenção do Estado, polarização político-partidária. E aí, o que você me diz dessa nossa questão? Tá muito simples, né? Tá muito fácil essa questão. Foi cobrada aqui no concurso para técnico em fiscalização na área agropecuária, né? Galera, olha só. Vamos lá, né? Soberania popular é o princípio pelo qual o povo exerce o poder, certo? Mas o fundamento aqui específico, a letra da lei específica é soberania, tá? Liberdade de expressão, ela não é irrestrita. Não é irrestrita, tá bom? Ó, um incentivo à livre concorrência sem qualquer intervenção do Estado. Galera, olha só, pessoal. A gente observa ali na Constituição, né, como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, tá? E a ordem econômica tem a livre concorrência como princípio, mas o Estado ele atua como um agente normativo e regulador, tá? Artigo 174 da Constituição. Então, tá errado, beleza? Polarização político-partidária. Não, é pluralismo político, não polarização, tá bom? Então, o gabarito da nossa questão, que está fiel ao texto da Constituição, só pode ser a nossa alternativa letra C, tá? Dignidade da pessoa humana. Vamos agora para a nossa questão de número 7. Questão de número 7. De acordo com o artigo 4 da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil deve observar alguns princípios nas suas relações internacionais. Vamos lá, essa questão da FGV 2024, cobrado aqui para o cargo de fiscal estadual agropecuário, né? Ó, dependência internacional, prevalência dos direitos humanos, defesa da paz, exceto na situação de guerra, repúdio ao racismo. Então, o que a Constituição fala lá no artigo 4? Vamos pegar aqui o texto da Constituição. Abra lá comigo. Sobre o primeiro item, é dependência internacional, galera. Olha só, o inciso 1º do artigo 4. Olha só, é independência nacional, tá? Independência nacional. Não é dependência internacional. Então, esse primeiro item aqui, né? Esse primeiro item, ele está completamente equivocado. Se o item 1 está errado, letra A está errada, letra D está errada, letra E também está errada. Tá bom? Vamos lá. Prevalência dos direitos humanos. Está certo esse item? Vamos observar aqui, ó. É o segundo inciso do artigo 4. Tá corretinho. Corretíssimo. Item 3, defesa da paz. Ele colocou aqui uma exceção. A Constituição não traz nenhuma exceção em relação à defesa da paz. Por isso que o item ele está errado, tá? O item está incorreto. Beleza? Então vamos observar aqui as nossas alternativas. Item 3 está errado,
Letra B também está errada. Então, só restou aqui, pessoal, a alternativa letra C. Então, mais uma vez, com poucas informações, nós chegamos aqui a uma resposta, né, dentro dessa nossa questão, tá bom? Então, gabarito, os únicos itens que estão corretos são o item 2 e o item 4. Questão de número 8. O artigo 3º da Constituição Federal dispõe sobre os objetivos fundamentais. Nesse contexto, é correto afirmar que o Brasil é um país que não se preocupa com o discurso de ódio, uma vez que sempre prevalece a liberdade de expressão. Item muito interessante. O que você me diz desse item? O Brasil não se preocupa com o discurso de ódio, pessoal? É claro que se preocupa, né? A liberdade de expressão, ela não é de forma irrestrita, de forma absoluta, né? Então, a nossa alternativa A está errada. Cabe ao Estado promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Letra C. O desenvolvimento nacional deve ser buscado independente do enfrentamento das desigualdades sociais. É isso que nós observamos lá no artigo 3º da Constituição Federal. Vamos pegar aqui, ó. O que a questão fala? Vamos ler aqui novamente. Ó, o desenvolvimento nacional tem que enfrentar desigualdades sociais. A Constituição fala, né, que tem que fazer o quê? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, há essa preocupação, sim. Tá? Há essa preocupação, sim. Então, por isso, o gabarito aqui da alternativa C está errada. Construir uma sociedade livre demanda a permanência de situações de pobreza e marginalização. Decorrem de escolhas pessoais. Tá vendo aqui como a banca ela é bonita, né? Ela coloca de uma forma bonita para fazer com que você caia na pegadinha. Não, gente. O artigo 3º ele é claro, tem que fazer a erradicação da pobreza. Tá? Então tome até muito cuidado quando você for fazer uma questão de prova, porque a banca às vezes gosta de colocar, né, algumas bancas, em vez de colocar erradicar, coloca, por exemplo, assim, minimizar. Tá? Tome muito cuidado com isso. Tá bom? Muito cuidado mesmo. Então, é erradicar a pobreza e a marginalização. Então, esse item está evidentemente errado, certo? Vamos agora para a alternativa letra E. O Estado não pode incidir na situação de marginalização de parte da população brasileira, em razão de não ser necessário a observância da solidariedade. Olha só, o Estado não pode incidir na situação de marginalização. Aqui no caso, ó, erradicar a pobreza e também a marginalização. Então, o Estado pode sim. Então, galera, sobrou qual alternativa, né, para a gente marcar aqui como verdadeiramente correta? Sobrou a nossa alternativa, né, na questão aqui de número 8, sobrou a alternativa letra B, né? Letra B é a nossa resposta. Cabe ao Estado promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Perfeito? Vamos para mais uma questão da FGV? Bora! Olha só essa questão aqui para técnico legislativo 2024. João, um deputado federal, observou que o menor desenvolvimento de certas regiões do país contribuía para o aumento da pobreza nesses locais. Daí decorrendo grandes diferenças em relação à qualidade de vida dos habitantes de outra região. Por tal razão, almeja apresentar uma proposição legislativa com o objetivo de alterar esse quadro. Ao consultar sua assessoria a respeito da compatibilidade deste objetivo com os princípios fundamentais da Constituição da República,
foi corretamente informado a João que as desigualdades sociais devem ser afastadas a partir do fortalecimento unitário e uniforme da federação, o que impede que o João realize os seus objetivos, né? Letra B. As opções políticas das maiorias ocasionais não são limitadas pela ordem constitucional, o que ampara o objetivo almejado por João. Alternativa letra C. As iniciativas legislativas devem ser direcionadas ao desenvolvimento nacional, o que afasta a possibilidade alvitrada por João. Letra D. O objetivo fundamental de reduzir as desigualdades regionais ampara o objetivo almejado por João. E a letra E. O paradigma de igualdade, entre pessoas e instituições obsta o fim alvitrado por João, né? Então, com base no artigo 3º, a nossa Constituição ela estabelece objetivos fundamentais, incluindo o inciso 3º, que é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais. Então, o objetivo aqui do deputado, né, no caso que é o João, está plenamente de acordo com esse objetivo fundamental, certo? Então, tem amparo, sim, gabarito letra D. Gabarito letra D da nossa Constituição, né? Artigo 3º, gabarito letra D. Questão de número 10. De acordo com o artigo 3º da Constituição Federal, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil incluem os a seguir listados, à exceção de um. À exceção de um. Assinale-o. Olha só. Quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Tem um mnemônico que é muito conhecido, que é o CONGA-ERRA-PRO. CONGA-ERRA-PRO. Certo? Esses são, né, os nossos objetivos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Certo? Então, são os nossos objetivos. Então, dentro desse mnemônico, nós não temos aqui o expandir. Expandir não é o objetivo fundamental. Gabarito, letra D. Até fácil essa questão, né? Muito tranquila. Questão de número 11. Olha só a questão de número 11 aqui da banca FGV. Olha só. Na República Federativa do Brasil, todo o poder emana do povo e pode exercê-lo por meio de pessoas eleitas especialmente para esse fim. Esse processo de escolha caracteriza uma manifestação da democracia representativa, separação dos poderes, democracia direta, eleição indireta, ou federação, né? Vamos parar para dar uma raciocinada. Todo poder emana do povo, que pode exercê-lo por meio de pessoas eleitas especialmente para esse fim. Está lá no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, certo? Exercer o poder por meio, né? Exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente. Diretamente por meio de plebiscito, referendo, né? Iniciativa popular. Então, o exercício do poder por meio de representantes eleitos é uma característica da democracia representativa, tá? Representativa. O exercício direto, como eu já disse, você pode depois conferir lá no artigo 14 da Constituição, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, o ponto aqui tratado nessa questão é a alternativa letra A, é a democracia representativa. Bom, questão de número 12. Considerando os fundamentos, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Questãozinha da FGV, olha só.
A lei que concede às pessoas carentes e aos portadores de deficiência o chamado passe livre em transporte interestadual é compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá certo esse item? Dignidade da pessoa humana é um fundamento que ampara a concretização dos direitos sociais. Então, ele busca a igualdade material. Então, conceder um passe livre para grupos vulneráveis é uma medida de inclusão e promoção da dignidade. Então, o primeiro item, ele está verdadeiro. Vamos observar aqui a sequência? Olha só, letra A, letra B começou com falso. Então, letra A está fora, letra B também está fora da jogada, tá? Item 2. Uma ordem ilegal que emanada de autoridade judicial deve ser cumprida em respeito ao princípio da soberania do poder judiciário. Galera, um poder não é soberano. Quem é soberano é o povo. A soberania pertence ao povo. Os poderes, né, não têm soberania, né? Tem separação e harmonia entre os poderes, tá? E no caso aqui, ó, uma ordem ilegal, que foi o item aqui apontado, né? Uma ordem ilegal deve ser questionada. Ela não deve ser cumprida de forma cega. Então, tá falso esse item. Tá falso esse item. O segundo item, falso. Então, letra C tá errada, tá? Letra C tá errada. Vamos verificar o item 3. Item 3. A cidadania como um fundamento da República Federativa do Brasil, né, ressalta, né, a relevância do processo eleitoral no regime democrático brasileiro. Né? Tá correta, né? A cidadania, ela se manifesta pelo exercício dos direitos políticos, né, que é realizado por meio do processo eleitoral. A base do regime democrático, está correto o terceiro item, está verdadeiro. Então, achamos aqui a nossa sequência, né? A nossa sequência. Verdadeiro, falso, verdadeiro e o último item, falso, tá? O princípio da livre iniciativa que regula o ambiente econômico brasileiro prevalece sobre as regras que regulamentam, prevalece, sobrepõe as regras que regulamentam a defesa do consumidor, né? A ordem econômica é fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa e tem a defesa do consumidor como um dos seus princípios. Então, esses princípios devem ser conciliados, tá? Mas a defesa do consumidor é um princípio autônomo e fundamental da ordem econômica, não sendo prevalente um sobre o outro de forma absoluta, mas sim buscando um equilíbrio, tá? Então, no contexto constitucional, a defesa do consumidor é um direito fundamental de segunda dimensão e a intervenção do Estado na ordem econômica, né, está constitucionalmente prevista. Então, a afirmação de que a livre iniciativa prevalece é algo completamente errado, né? É totalmente questionável aqui no contexto de uma ordem constitucional que busca a justiça social. E no artigo 170, né, não estabelece ali essa prevalência, tá? Inclusive, se não me falha a memória, na jurisprudência, a defesa do consumidor é considerada um princípio de ordem pública, limitando a livre iniciativa. Então, a afirmação está completamente errada, tá bom? Vamos para a nossa questão de número 13. Questão de número 13, olha só. Acompanha aqui comigo. O artigo 1º da Constituição estabelece que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, dentre outros, a dignidade da pessoa humana. Tá pedindo o que dessa questão aqui? Tá pedindo que você identifique o quê? Um fundamento. Então, gente, já logo de cara, nossa resposta.
Dignidade da pessoa humana é um fundamento. Tá bom? Beleza? Questão 14. Olha só, os artigos 1º e o artigo 3º da Constituição, essa aqui foi no concurso do TJ do Amazonas, assistente técnico judiciário. Os artigos 1º e 3º da Constituição estabelecem os fundamentos e os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Assinale a alternativa que contempla exclusivamente previsões constantes naquele dispositivo. Olha só. Então, bora lá. Soberania tá pedindo fundamentos e objetivos, tá? Então, olha só. Soberania, fundamento. Beleza. Alternativa A. Aqui é o fundamento, tá ok. Planificação econômica. Não é nem fundamento e não é nem objetivo. Não é nenhum nem outro. Então, já tá errado. Dignidade da pessoa humana. É fundamento. Vocês não concordam com isso? É um fundamento, certo? Cidadania, fundamento. Erradicar a pobreza, objetivo. E a marginalização e reduzir a desigualdade sociais e regionais, né? É objetivo. É isso que a questão está pedindo. Fundamento e objetivo. Então, letra B. Vamos analisar os demais itens? Olha só. Pluralismo político. Fundamento. Soberania. Fundamento. Participação do Estado no desenvolvimento econômico. A gente não observa no texto da Constituição dessa forma. Então, está errado. Cidadania. Fundamento. Valores. Fundamento. Aqui, pluralismo. Fundamento. Defesa intransigente do livre mercado. Não consta no texto da Constituição. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Objetivo. Dignidade da pessoa humana. Fundamento e progressiva adoção do socialismo de mercado. Está errado. Certo? Então, gabarito, alternativa letra B. 15. Mais uma aqui do TJ Amazonas. O Brasil, em suas relações internacionais, deve observar alguns princípios dispostos na Constituição da República, e conforme as alternativas a seguir, à exceção de uma, assinale-a. Então, nós estamos querendo observar qual desses itens não é um princípio nas relações internacionais, tá? Então, independência nacional está previsto, inciso 1º. Defesa da paz e solução pacífica dos conflitos também está previsto, inciso 4. Letra C. Supremacia do interesse público sobre o privado. É um princípio que nós observamos lá no direito administrativo, né? Um princípio implícito no direito administrativo. Não é um princípio do artigo 4º da Constituição. Então, achamos nossa resposta. Gabarito, alternativa, letra C. Beleza? Letra C é a nossa resposta. Questão 16. A Constituição brasileira apresenta como seus fundamentos, artigo 1º, que é o Socidivaplu, tá? Então, olha só, qual é o fundamento aqui? Respeito à liberdade de qualquer cidadão a ser candidato aí de cargo político. Tá certo? Letra B. Defesa da cidadania, soberania e dignidade da pessoa humana. Pronto. Cidadania, soberania, dignidade. Está dentro do Socidivaplu. Letra B é a nossa resposta. Questão 17 aí da banca FGV, que foi cobrado aí no concurso do Senado Federal. Olha só essa questão, tá? Questão de 2008, mas serve aqui para os nossos propósitos da mesma maneira, tá bom? Não é, né, ou não são fundamentos da República Federativa do Brasil. O pluralismo político é um fundamento? É um fundamento. Dignidade da pessoa humana é fundamento? É fundamento.
Valores sociais e da livre iniciativa é fundamento. Divisão dos poderes do Estado não é fundamento, tá? Divisão dos poderes não é um fundamento, é a estrutura de poder, tá? Não é um fundamento da República. Bom, então, letra D é a nossa resposta, beleza? Gabarito letra D. Então, batendo aqui o nosso gabarito, tudo corresponde, né? E ao final do material, eu coloquei aqui um resumo para você a respeito do que nós acabamos de observar aqui durante essa nossa aula, tá? Então, como vocês estão observando, tá? Pontos de atenção a serem observados, principalmente aí na perspectiva da banca FGV, tá, pessoal? Então, galera, fechamos aqui essa bateria de questões a respeito dos princípios fundamentais. E, ao meu ver, né, é um assunto que tem ali uma quantidadezinha significativa de questões, mas, num contexto geral, não é ali um dos assuntos mais cobrados pela banca FGV, tá? Então, finalizamos aqui essas 17 questões a respeito desse assunto. Se você gostou, deixa aí a sua opinião, que ela é extremamente importante para mim, tá? Um forte abraço, bons estudos e a gente se encontra no próximo bloco. Tchau, tchau.